Bem-vindos ao podcast Expansão, o podcast que faz da informação teu maior aliado e do protagonismo a tua principal estratégia. Eu sou Marina Teles e hoje aqui comigo está a sócia do Grupo Mônaco, Michele Mônaco Reginato, responsável pelo financeiro do grupo. Ao longo do episódio, abordaremos o processo de expansão da marca na região e a participação crescente em feiras e eventos do segmento dentro e fora do Brasil, agregando a expertise do grupo atacadista. Antes de iniciarmos, vamos aos nossos recados. Acompanhe as atualizações constantes sobre negócios, inovação e empreendedorismo em nossos canais digitais. Siga nossas redes sociais, inscreva-se em nosso canal no YouTube e ative as notificações para não perder os próximos episódios. E, claro, acompanhe também o nosso podcast nas principais plataformas de áudio. Também aproveito esse momento e me despeço de vocês porque eu estou saindo da expansão e esse é, então, meu último episódio aqui com vocês no podcast. O podcast não termina, tá, pessoal? Então, continuem acompanhando, se inscrevam no canal, se mantenham ativos nas nossas redes sociais. Muito em breve a gente vai estar apresentando um novo apresentador, mas foi uma grande honra, então, estar aqui com vocês ao longo dessa primeira, dessa segunda temporada e estar, então, fazendo parte da família Expansão e de toda essa vivência. Agregou muito para mim e eu fico muito grata, então, também de ter vocês me assistindo. Agora sim, sem mais delongas, então, obrigada, Michele, por estar aqui participando com a gente. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui junto no podcast da Expansão, que é algo tão válido na nossa região e de tanto respeito. Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre o Mônaco Atacado e vai ser um prazer compartilhar um pouco da nossa história com vocês. Perfeito. Eu vou pedir que tu te apresente um pouco, fale um pouco da tua trajetória, como foi, né, que foi essa questão. Eu sei que vocês já estão, acho que na terceira geração do Mônaco. Segunda geração. Segunda geração. Então, como tu tá vivendo hoje, digamos assim, o sonho, né, dar continuidade a esse legado que começou com os pais de vocês, né, e pode contar um pouco mais da tua história. Então, eu sou Michele Mônaco, nasci dentro do varejo, me criei dentro de supermercado e foi lá que eu aprendi realmente a valorizar este momento, este segmento. Então, sou formada em nutrição, porque eu acho que o alimento esteve presente na minha vida sempre. E realmente, ao longo da vida, eu pude me reinventar, porque a gente nasceu em um supermercado de pequeno porte. Ao longo da vida, a gente foi se reestruturando e se desenvolvendo mesmo. Então, foi um processo incrível, no qual os pais acompanharam por muito tempo. E ali por 2019, 2020, nós fizemos o processo de sucessão da empresa, onde os pais, então, se aposentaram. E eu, Vinícius e o Cássio, os meus sócios, a gente, então, assumiu a frente do atacarejo Mônaco Atacado. Tem sido uma história bem de muita expansão, de muito crescimento, né? Porque o que vocês fizeram com a marca é quase absurdo, assim, né? Eu imagino que nem vocês imaginavam, né, a proporção que isso ia tomar com o passar do tempo. E falando nessa questão de expansão, nos últimos anos aqui na região vocês cresceram muito, mas se tu quiser falar um pouco mais de como se deu esse processo. Sim. Então, como a gente já nasceu no segmento, em 2016 a gente começou uma estruturação do Mônaco Atacado, porque a gente vinha com uma bagagem. Só que a nossa bagagem, ela nos limitava para um crescimento também. Então, foi onde a gente entrou com a consultoria da Fratini Consultores para justamente estruturar muito este processo para que, posteriormente, a gente pudesse vir a ter a expansão que a gente tanto almejava. Mas, realmente, foi surpreendente. Nós tínhamos esse sonho intrínseco entre os três sócios, eu, Vinícius e o Cássio. Então, os pais, realmente, eles estavam em outro ritmo. E por eles, estava ótimo com uma loja e a gente disse, não, vamos seguir porque temos sonho de fazer este negócio familiar prosperar. Então, foi onde a gente iniciou com esse processo de expansão. Então, a nossa primeira loja, depois da matriz do bairro Santo Afonso, foi a de Parobé. Então, numa localidade mais distante, que então foi um termômetro para saber como iria ser o Mônaco em outras regiões. Nós já estávamos fortemente nas redes sociais. Então, em 2020, quando veio a questão da pandemia, a gente começou a trabalhar com a questão de lives. Então, ali deu um grande boom, justamente divulgando o Mônaco para mais pessoas. Porque antes era conhecido no bairro Santo Afonso. E daí, ali, com as mídias sociais,
você sabe que é uma virada de chave absurda. Então, a gente começou a chamar diversos públicos para o nosso negócio. Então, trazendo pessoas de outras localidades para conhecer o Mônaco Atacado. Então, foi onde, Parobé, a gente chegou lá e já tinha muitas pessoas esperando pelo Mônaco Atacado. Já conheciam a nossa história e veio junto e veio conferir realmente esse preço baixo que tanto batemos nesse diferencial de entrega do Mônaco. E a partir dali só foi. Hoje a gente está, então, na nossa 7ª loja. Temos loja, então, na matriz em Santo Afonso, Parobé, Canudos, Campo Bom, São Leopoldo, Sapucaia e agora a última inaugurada, que foi Gravataí. Então, foi um processo que realmente ele precisou ter uma tomada de decisão mais dinâmica, reestruturar mais o processo. Também agora a gente tem nosso centro administrativo, onde a gente concentra todas as áreas dos profissionais de controladoria, comercial, financeiro, justamente para continuar tendo esse dinamismo da essência do Mônaco Atacado. E vocês começaram, no caso, a história do Mônaco já começou como atacado, ou isso também veio a partir desse processo de reestruturação? E daí vocês foram para essa frente dos atacadistas, no caso. Como é que foi esse processo? Ou já era, né? Daí... Não era. Nós nascemos dentro do comércio, mas como supermercadistas. Então, era mercado que trabalhava com tudo, açougue, padaria. E daí, com o decorrer do tempo, isso foi fragmentando muito o negócio, porque naquele tempo ainda tinha muito cliente que comprava no caderninho. Então, ficava com aquela dívida pendente. Então, isso realmente foi enfraquecendo o negócio. E os pais praticamente quebraram o mercado, e onde foi a gente reestruturar. Justamente a gente iniciou então com um projeto de sacolas econômicas, então só estava num ponto vendendo apenas sacolas econômicas. E com a mudança do cenário, chegou o Atacadão e outros, como inicial atacarejo da região, e daí a gente disse, opa, tem aí uma oportunidade de mudar de negócio. Então a gente sabia comprar e vender. E por que não reestruturar? Então, foi onde a gente deu essa virada de chave para o atacarejo mesmo. Então, junto com a sacola econômica, a gente agregou alguns produtos a preço de atacado. Então, a gente comprava as mercadorias e revendia com um custo baixo. Então, por não ter açougue, padaria e hortifruti, a gente consegue ter um custo operacional mais baixo. Então, a gente consegue entregar realmente produtos de muita qualidade com um preço muito competitivo. Então, foi ali a virada de chave dessa reestruturação. Então, foi por 2019 também esta mudança do projeto Mônaco Atacado. Tu falaste, né, que dessa mudança que vocês passaram, mas, assim, pensando também ao longo do tempo, tu percebe uma mudança também no comportamento do consumidor? Como isso também está afetando a forma como vocês adaptam, né? Porque foram surgindo também outras marcas de atacados, né? Teve aquele boom aqui na região. Então, como vocês se mantêm competitivos diante desse consumidor que tem, digamos, uma variedade muito grande de possibilidades de compra, e para que ainda seja atrativo para esse consumidor que está procurando o produto cada vez mais acessível, né? Imagino eu daí. Sim. Inicialmente, a gente trabalha com um público mais classe C e D, como nosso principal alvo. Isso é de extrema importância, tu conhecer o teu público e trabalhar para ele. Só que o que acontece? Hoje, tu já atende outras classes econômicas porque tu consegue agregar produtos como um chocolate Lindt na tua loja com um preço extremamente competitivo. Mas também a questão de ter um propósito. Tu crescer com um propósito e diferenciais. O que a gente traz sempre? O Mônaco não tem açougue, padaria e hortifruti. Então, isso já é um diferencial. Poxa, mas eu gostaria de ter. Entendo plenamente, só que infelizmente eu não conseguiria entregar um hortifruti, por exemplo, com a qualidade que eu gostaria, com um preço baixo para agregar no Mônaco Atacado. Então, a gente, para manter o custo operacional mais baixo, entregar preços com redução no valor de verdade, a gente teve que fazer essas estratégias. E eu acho isso muito importante, porque tu conhece o teu negócio, tu domina aquela área, e como tu pode ir sempre reestruturando? O público, os clientes mudaram. Eles querem sim. Hoje em dia, todas as classes querem comprar barato,
querem comprar produtos de qualidade com preço baixo. Só que também o consumidor hoje em dia quer uma experiência diferente. Ele não compra apenas um produto. Ele compra um pertencimento àquela marca. Ele compra uma experiência de estar naquele negócio. Então, a gente estrutura também nossas lojas de forma muito organizada para que os clientes também se sintam à vontade indo num atacarejo, só que um atacarejo diferenciado também, que ele traz já todo esse desenvolvimento na parte de mídias sociais, na parte de layout de loja. Acho, então, essa questão que dentro do Mônaco, hoje, vocês não atuam com açougue e hortifruti, e que isso permite, então, que vocês tenham esse diferencial mais competitivo para agregar nos valores mais baixos, né? Mas, além disso, quais diferenciais tu considera que hoje são fundamentais para manter a empresa de vocês em processo de constante evolução e continuar esse processo de expansão tão dedicado, né, de vocês? Sim, eu acho que agregando sempre ao preço baixo é importante, só que a cultura da empresa. Ela é uma empresa de muita proximidade com os colaboradores e com os clientes. Isso também traz esse desenvolvimento da marca, este pertencimento do cliente, que ele não está indo comprar numa rede que eu nem conheço os donos. Não, nós estamos dentro do nosso negócio, os donos estão presentes dentro do Mônaco Atacado e isso também é um grande diferencial, porque a gente está sempre circulando nas nossas lojas. Então, tu tem muito essa percepção como consumidor final mesmo. Então, o que eu gostaria de encontrar numa loja quando eu vou comprar? Então, a gente agrega muito este nosso olhar também de proximidade ao cliente, para justamente trazer estes diferenciais. Então, a gente gosta muito de estar em contato, estar na loja e poder ter essa troca também com os clientes, os colaboradores, que eu digo, muitas vezes nós estando no centro administrativo, a gente tem uma decisão a partir de uma base de dados. Só que quem está lá na ponta, o meu colaborador que está no dia a dia, na frente de caixa, por exemplo, ele tem dores diferentes. Então, ele vai agregar muito nesse desenvolvimento, nessa tomada de decisão que a gente tem. Então, justamente essa proximidade, tanto com o colaborador quanto com o cliente, sem dúvida é um diferencial. E todo o diferencial de atendimento ao cliente também. Quando ele vai nas nossas lojas, o Mônaco é uma das únicas redes que eles acompanham o cliente até o carro, ajudam a carregar as compras no carro. Então, isso veio muito da essência familiar. A gente aprendeu isso com os nossos pais, a cordialidade, e são pontos chaves que a gente tenta carregar isso, mesmo com toda a expansão, tendo esses pontos diferenciais na qualidade do atendimento também. Eu penso assim, antigamente se tinha muito essa coisa, apesar de que eu acho que isso talvez seja mais característica de cidade pequena, que tinha aquela coisa de tu fidelizar, tu só compra naquele mercado, né? E me parece que o que vocês fazem é trazer essa familiaridade para dentro, apesar de ser uma rede grande hoje, né, de ter, né, muitos pontos, mas vocês conseguem trazer essa sensação de familiaridade ali para dentro e isso, querendo ou não, cria essa fidelidade junto ao cliente, né? Porque é um atendimento diferenciado, que nem tu falou, da coisa de criar experiência, apesar de que hoje, né, criar experiência é um conceito até muito moderno, super contemporâneo, sim, mas essa questão de criar fidelidade já é muito antiga. E eu percebo assim que vocês trazem isso, é quase aquele aconchego, aquela coisa de trazer para dentro mesmo, e parece funcionar muito bem. Então, isso é um grande diferencial e é um grande desafio para nós. Porque nós temos muitos colaboradores, atualmente estamos com 650 colaboradores. Então, tu dissipar este propósito, essa cultura é muito diferente. Eu fui criada assim dentro do mercado, levando as coisas para o cliente com essa cordialidade. Mas isso não é um lugar não é uma coisa que todo mundo cresceu sabendo que é para ser feito dessa forma. Então, tu conseguir passar essa essência é muito desafiador. Eu imagino. Mudando agora completamente de assunto, o grupo tem participado muito de feiras e eventos, inclusive no mercado internacional. Então, assim, o que vocês têm visto de novidades, assim, de coisas que vocês pensam que seria fundamental agregar aqui, até pela penetração de muitas marcas multinacionais que agora estão vindo e estão querendo comer grandes fatias do mercado regional, né? E que vocês estão tentando, então, mobilizar aí essas muitas frentes. A gente tem uma participação bem ativa
ali com a AGAS também, a Associação Gaúcha de Supermercados. Então, eu sou representante na nossa região. Então, isso gera uma troca de experiências absurdas, seja com supermercadistas locais, quanto regionais e até com mercados do exterior. O que acontece? A gente sempre vai acompanhar as feiras, porque é uma movimentação de mercado. Tu vai ver, por exemplo, os Estados Unidos. É completamente diferente, mas é uma movimentação que tu consegue agregar muitas coisas ao teu negócio. Tu tem que ir com esse olhar muito despido, eu digo, para ver o que realmente, nesse cenário, viria a agregar o Mônaco Atacado. Como eu posso adequar essa alternativa que traria mais agilidade no processo, um diferencial na qualidade de entrega, mas que converse com o nosso público, que tenha a nossa identidade. Então, é de extrema importância tu estar circulando por outros meios, trazendo muito conhecimento na bagagem, mas tendo essa maturidade para entender o que o teu negócio está preparado. Mas eu digo, sempre que tem uma inovação, uma tecnologia, algo que vem para otimizar e vai facilitar o teu processo, sempre é muito bem-vindo no Mônaco Atacado. E a gente tem uma tomada de decisão muito rápida, por ter 3 sócios ativos no negócio, diretamente também com a operação. Então, surgiu algo, a gente já discute, já tenta implementar o quanto antes, mas tem que fazer sentido para o nosso público, tem que fazer sentido para a família Mônaco Atacado. Perfeito. Alguma tendência, alguma tecnologia, assim, que mais chamou a atenção de vocês nos últimos eventos que vocês tiveram presentes, assim? Alguma coisa que vocês... ou até algum exemplo de algo que vocês já implementaram, né, dentro do grupo, que vocês trouxeram a partir dessas experiências de feira para dentro, então, do grupo? Sim. Nós estamos com uma dificuldade, de forma geral, de mão de obra, né? Então, a gente está sempre vendo outras alternativas para agregar na operação, porque a operação não pode parar. Só que é fundamental ter as pessoas na ponta do check-out, por exemplo. O que a gente foi ver agora em Santa Catarina? A gente estava numa feira da CATS e a gente foi visitar outra rede supermercadista, no qual eles têm check-outs híbrido. Então, tem a operadora no caixa, que ela vai auxiliar, mas também faltou a operadora, tu consegue virar o check-out e o cliente fazer tipo um self-checkout mesmo, um autoatendimento. Então, isso é uma movimentação também bem interessante, porque tu consegue agregar a tecnologia, mas também otimizando este teu negócio com uma mão de obra mais qualificada também para ficar nessa ponta. E também, por exemplo, uma última implementação que a gente fez no nosso negócio é a tesoureira, que é um cofre no qual a operadora de caixa já vai direto neste cofre, em vez de ir num tesoureiro, já vai direto nessa máquina e retira o seu valor para abertura de um caixa, por exemplo. Então, é algo que facilita muito o nosso processo. O tesoureiro, hoje, ele consegue dar atenção a outras demandas, não tão operacionais, mais gerenciais, mais de realmente um diferencial para o negócio. E as operadoras conseguem ter mais agilidade também, elas mesmas pegando o seu valor neste caixa. Voltando um pouquinho no exemplo que tu trouxe do uso de ferramentas híbridas, eu acho muito interessante até por conta do público mais idoso que a gente tem, né? As gerações prateadas, como o pessoal está chamando agora, né? Porque essas pessoas, elas ainda vão querer a atenção com alguém. Normalmente, elas precisam, inclusive, do auxílio de uma pessoa. Não trata também da tecnologia. Então, eu nem vejo a gente, no momento, assim, pelo menos a nível de Brasil, conseguindo ter... vamos sistematizar e colocar tudo digital. Porque não vai funcionar, né? Então, acredito que precisa ter esse olhar, essa via de mão dupla, porque, ok, a geração Z, geração Alpha, a galera que está conectada, super vai se virar. Inclusive, eu conheço muitos jovens que preferem até, vão direto no self-checkout, já passa direto e tudo certo, mas existe uma necessidade muito grande, acho que ainda, de equilibrar esses pontos, assim, porque, querendo ou não, o público é diverso também e geracional, né? A gente não está falando só de classes econômicas propriamente ditas, mas
de segmentos, de faixas etárias, de pessoas que vão estar mais diferentes, conectadas. Inclusive, quais diferenciais hoje, né? Tu falaste muito que vocês fizeram muitas lives na época da pandemia, e isso, querendo ou não, levou o nome de vocês adiante. Como é essa conexão que vocês têm, a comunicação junto ao grupo, a geração mais jovem, né? E se vocês notam que tem essa conexão maior do Mônaco também com esse público, como é que isso funciona hoje? Sim, o Mônaco, ele tem a base dele pessoas. Então, por mais que venham tecnologias, eu digo que vem sempre a agregar, né? E não substituir, é somar o negócio. Então, porque a essência da empresa é este relacionamento, é essa troca, é este carinho no atendimento. E nosso maior canal de comunicação com essa geração também mais jovem é nas redes sociais, é no Instagram. O Cássio, então, faz essa parte fortemente nas redes sociais do Mônaco Atacado, onde ele traz as ofertas diárias. Às vezes está descarregando um caminhão com um preço baixo, já vai anunciando ali, então tu já consegue trazer o público. E também no Instagram, Facebook, tu também traz muitos jovens, porque, querendo ou não, tu tá no imediatismo do dia a dia. Tu não vai pegar, muitas vezes, um folder para procurar. Não, tu tá passando ali no Instagram, de repente parou. Ah, não, olha só, tem essa oferta aqui no Mônaco, vou ir lá. Então, eu acho que a gente consegue trazer também essa linguagem muito jovial ao negócio. Então, sem dúvida, é um canal de extrema importância para a divulgação da marca do Mônaco Atacado. Ainda seguindo com a questão toda da inovação, né, que eu acho que está bem... existe hoje alguma estratégia voltada para trazer para a parte de produtos, então, do Grupo Mônaco, seja conceito, seja na parte de experiência do consumidor, que tu falaste que é muito importante para vocês? É algum tipo de tendência internacional que vocês já observam a partir das feiras, dos eventos? O que a gente vê muito em feiras, claro, é a questão da IA, mas também a parte de trade marketing no interno de lojas, ou seja, tu trazendo este diferencial de cada marca para dentro do teu negócio, gerando uma experiência do cliente, seja num adesivo de chão de determinada marca, ou um aroma que sai quando tu passa por uma gôndola diferente, que remete muito a um produto. Então, são diversas tecnologias, até nos telões dentro da empresa, passando propagandas, degustações, onde tu já apresenta o produto, onde tu já conta um pouquinho a história daquele produto. Que eu digo que hoje em dia as pessoas não querem simplesmente ir na gôndola e pegar um produto. Tu quer saber um pouquinho dele. Tu quer saber um pouco a história. Ah, é uma agricultura familiar ou não. Esse produto foi elaborado com tais qualidades, visando tua qualidade na saúde, entre outros fatores. Eu acho que as pessoas querem mais. Então, tá vindo muito agregar essa questão de realmente uma experiência dentro da tua loja. Não tá indo no Mônaco apenas para comprar um produto. Tá indo para ter uma experiência diferente. Tu percebe o público, digamos assim, mais advertido em relação ao cuidado com ingredientes, esse cuidado, digamos assim, essa coisa de ler rótulos, digamos assim, de realmente cuidar o que a gente está consumindo, se aquilo faz bem para a saúde, esse cuidado maior com a qualidade realmente do que se está levando para casa, seja de um produto de limpeza que tu vai estar usando, seja do alimento realmente que tu está levando para tua casa para consumir, né, para preparar, enfim. Como é que tu observa essa questão hoje do público consumidor de vocês? Com base mais no Mônaco falando, tá? Sim, o pessoal leva em consideração a questão de rótulos, mas muito é de propagandas que tem do produto. Eu já vi muito falar desse produto na internet e já sei que os benefícios são X e Y. Mas não propriamente parar para ler o rótulo e ter este entendimento maior das composições. Mas sim do quanto, tem um selinho de orgânico. Isso já leva em consideração, eu tenho filhos, vou priorizar este alimento. Mas tudo tu tem que conseguir agregar muito. A qualidade e o preço baixo. Isso sim vai conversar com o público do Mônaco. Então, mas de forma geral, a movimentação dos jovens hoje em dia, sim, é uma geração que está priorizando mais uma qualidade de vida. Então, está priorizando ser mais saudável, até na questão do consumo de álcool, entre outros.
Esse é um movimento, acho que a gente vê muito forte em relação à geração Z, né? Que o pessoal tem falado muito que eles reduziram muito, assim, a questão de consumo de álcool, que antigamente as gerações anteriores consumiam muito mais e hoje teve uma queda já nesse fluxo. E aí, falando já em tendências globais, não tanto geracionais, mas do que está acontecendo em termos de movimento agora, eu queria te perguntar quais tendências mundiais tu acredita que vão ter mais impacto no setor atacadista nos próximos anos. A partir desse momento, o que tu começa a perceber que está se desenhando assim num aspecto mais macro para o segmento atacadista? Eu acho que é mais uma eficiência logística. Então, justamente, os centros de distribuições estarem mais preparadas para o abastecimento dessas lojas, mandando tudo de uma forma mais pronta. O que otimiza essa mão de obra, tu otimiza esse produto em gôndola e tu consegue ter uma rotatividade também maior dos produtos. Então, uma assertividade maior. E de forma geral, eu acho que agregando essa questão da inteligência artificial, de forma geral, em vários setores, seja numa parte mais estratégica, seja numa parte mais operacional mesmo, mas sempre somando, agregando. Tá entrando muita parte de self-checkout, sim, isso já existe, e eu acho que cada vez ela vai sendo mais aprimorada ao nosso negócio. Porque, querendo ou não, ela ainda é muito fria, de certa forma, né? Eu vou fazer um atendimento num self-checkout. As pessoas querem aquele acolhimento. Então, eu acho que isso ainda vai mudar. É a revolução do setor ainda, mas vai se adaptar de uma forma mais acolhedora, eu vejo. Eu acho que na China eles já têm os robôs, aqueles que são para atendimento das pessoas, tudo mais. Então eles fazem essa parte de acolhimento. Sim. Não são pessoas, mas para ainda tu parecer que tá tendo contato com alguém que vai empacotar a tua compra, que vai te auxiliar, Exato. que vai levar para ti. E assim. Acredito que isso é uma tendência que o ser humano vai continuar querendo esse tipo de tratamento, né? Algo que não vai se perder, porque é algo que o consumidor, a experiência do cliente vai continuar puxando, né? Porque a gente vai continuar falando de experiência, então é algo que vai continuar existindo ali até por essa questão, né? Não sei como tu percebe, além dessa questão mais tecnológica, que eu acredito que sim, com certeza vai estar muito forte, o que mais tu percebe que poderia mudar, assim, até em termos de comportamento daqui para frente, né? Em termos de expectativas, de repente, de uma parte mais de gestão. Qual é o pensamento, o mindset que os líderes hoje de redes atacadistas precisam construir para conseguir se manter competitivos nesse nicho de mercado diante de todas essas mudanças, né? Eu acho que é o básico. O básico. Hoje em dia a gente está falando tanto de revolucionar, de coisas tão inovadoras e está se perdendo o básico. Está se perdendo a essência. Então, o básico da gestão de pessoas, isso está sendo muito difícil. Tu conseguir bons líderes que tenham uma boa gestão de pessoas. Porque a gente está falando de muitas tecnologias, mas o Mônaco é feito de pessoas. Então, ter pessoas para coordenar, fazer a gestão dessas pessoas com qualidade e manter aquela essência do básico mesmo, do acolhimento, da recepção, porque os clientes querem isto. Os clientes querem se sentir bem no ambiente que estão, querem ter um atendimento de qualidade e isso fideliza. Isso traz mais clientes para o Mônaco Atacado. Não é apenas ser mais um que tem um preço baixo no café. Não. É ser mais um que tem o preço baixo no café, mas esse tem total diferencial. É um atendimento diferenciado, é um olhar diferenciado, é um acolhimento e realmente fechar com chave de ouro essa experiência na tua loja. Isso, sem dúvida, é algo que eu bato muito. Às vezes a gente fica pensando em coisas Frankenstein, eu digo. Mas vamos fazer o feijão com arroz bem feito? Vamos fazer o básico, o melhor feijão com arroz que a gente consegue. Então, sem dúvida, para mim, ainda está nessa essência mesmo. Realmente, acho que manter a essência humana talvez seja o que a gente mais precisa hoje, até para manter os pés no chão, né? E a gente não se perder muito
nessa vibe tecnológica de vamos botar IA em tudo e talvez a gente se deixe de lado, né? Daí daqui a pouco a humanidade não tem mais espaço porque tudo virou IA, né? Exato, eu acho que justamente essa movimentação, agregar o teu negócio com a inteligência artificial, chats, entre outros, mas as pessoas são fundamentais nesse processo. Então vamos somar tudo, não é um tirar o espaço do outro, e sim agregar para trazer a maior eficiência ao grupo. E quais são os principais projetos e investimentos previstos para o Grupo Mônaco para os próximos anos? Já tem planos de expansão aí? O que vocês estão prevendo, então, para os próximos capítulos dessa história? Sem dúvida, a expansão do Mônaco Atacado, ela continua. E nós abrimos, então, a última loja agora foi em Gravataí. E agora o processo de expansão, ele tende a ocorrer naturalmente, mas não temos nada formalizado de áreas, de localidades para contar aqui para vocês nesse momento, mas tem várias áreas sendo analisadas, estudadas justamente para compor o Mônaco Atacado. E eu digo, o Mônaco Atacado, ele chega nas localidades não simplesmente como um atacarejo qualquer, e sim para agregar aquela comunidade, para chamar todo mundo mesmo para fazer parte dessa história juntos. E quando tu pensa, assim, o Mônaco Atacado, olhando para um cenário daqui a 10 anos, qual legado, assim, tu pensa já que tu vai estar conseguindo deixar dentro da marca de vocês, né? Junto com o Cássio, junto com o Vinícius? Eu acho que justamente vendo este futuro, eu acho que o principal legado seria nós conseguimos deixar a nossa marca. Conseguimos deixar a nossa marca com a nossa essência, com a nossa humildade, com o que a gente aprendeu de berço. Eu acho que toda a inauguração, para nós, é algo de muito orgulho dos nossos pais, e é algo que a gente valoriza demais. Então, daqui 10 anos, estar lá e olhar para trás e dizer assim, nós conquistamos tudo isso com a nossa essência. A gente conseguiu trazer essa essência do Mônaco Atacado até aqui, que é justamente este olhar próximo ao cliente, este carinho em cada atendimento, esse diferencial de atendimento mesmo. Então, isso sem dúvida vai ser um marco absurdo para nós, porque é um grande desafio. Crescer, mantendo a cultura, mantendo a essência, e para nós isso é primordial, porque foi o que a gente aprendeu. A gente cresceu no meio dessa história, no meio destes valores. Então, sem dúvida, é algo que a gente vai levar e vai se orgulhar muito de olhar para trás e dizer assim, a gente conseguiu, trazendo todos esses valores junto. Realmente, valores hoje é uma coisa muito importante. As pessoas estão precisando, acho que, agregar isso cada vez mais, né? Trazer essa humanidade. Acho que humildade é uma das características que tu citaste, né? Mas tem tantos outros atributos que são humanos que a gente pode carregar para dentro dos negócios, para dentro de tudo que a gente faz, né? Eu acho que é muito importante a gente conseguir transmitir isso adiante. E eu queria te perguntar, assim, se tu pudesse hoje dar um conselho, sei que são teus competidores, mas para quem está pensando em investir nesse nicho de mercado, para quem está pensando em investir em supermercado, em atacados, entrar nesse nicho, como tu está enxergando hoje o cenário gaúcho, né? E nesse meio cada vez mais globalizado, essa questão de ainda tem espaço para crescer, como é que tu está percebendo, então, o cenário aqui na região? Claro, é um cenário que ele não está muito favorável, é um cenário que ele está um pouco bagunçado, mas eu acho que tem que ir, tem que se arriscar, tem que fazer. Tu tem o teu negócio bem estruturado, bem definido, tu sabe o teu público-alvo, isso é de extrema importância. Tu tem que conhecer o teu público. Se tu não conhece eles, tu não consegue se comunicar com eles. Então, estruturar bem e começar. Começa pequeno, começa aos poucos, começa sentindo essa movimentação. Mas se tu tem este sonho, vai, mas carrega junto o teu diferencial. Qual é o diferencial do teu negócio? Tu vai atacar o público-alvo que tu quer? Tu vai conseguir agregar isso? Vai. Estrutura bem e vai. Perfeito.
Eu ia te perguntar também, acho que a gente vai encerrando agora, então, o episódio, né? Vocês têm planos de expansão futuramente, né? Claro, assim, que nem tu falaste, não tem, de momento, nada específico que vocês estão planejando, mas de vocês irem além do Rio Grande do Sul, né? E pensar em expansão para outros estados, né? Para outras partes do Brasil, transformar numa marca, não gaúcha, mas numa marca, de repente, de nível nacional, né? Se isso existe, se isso está, de repente, num plano de mais longo prazo de vocês? Nós sempre, eu digo, a gente nunca fecha portas. As portas sempre estão abertas, mas nós temos tanto no Rio Grande do Sul ainda para desbravar, para agregar. Então, a gente se vê muito ainda na nossa localidade, no Rio Grande do Sul, desenvolvendo na nossa região e trazendo uma forte identidade de quem é o Mônaco Atacado dentro do Rio Grande do Sul. A partir disso, a gente ir prospectando outras áreas em outras cidades, outros estados. Mas nós temos muito do Rio Grande do Sul ainda para extrair. Então, nós inicialmente vamos focar pelo estado ainda, com certeza. Certo. Então, vamos encerrando aqui. Eu queria te pedir, então, para tu fazer as tuas considerações finais e te despedindo, então, dos nossos ouvintes. Foi um prazer te receber aqui. Acho que a conversa estava muito boa. Então, se tu tiver algum conselho, alguma mensagem que tu quiser passar, fica à vontade. Então, queria agradecer essa oportunidade. É sempre um momento incrível poder compartilhar um pouco da história e da trajetória do Mônaco. Então, o Mônaco se fez com pessoas e é de pessoas para pessoas. Então, isso para nós é primordial, essa essência, este carinho. Então, eu quero aqui agradecer muito aos meus sócios, ao Cássio, ao Vinícius, aos nossos pais, que nos deram toda essa bagagem realmente de valores. E é isso que a gente sempre quer contemplar os nossos clientes, os nossos colaboradores. Então, eu quero agradecer a cada um de vocês que faz parte da equipe, da família Mônaco e todos os nossos clientes. Muito obrigada por estar lá dia a dia defendendo. Gente, nós temos os melhores clientes. Eles defendem realmente a marca do Mônaco Atacado. Isso é um grande diferencial e nos enche de orgulho. Então, muito obrigada a todos. E foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, foi um prazer te receber também, Michele. Muito obrigada pela tua participação. Então, gente, vou me despedindo de vocês aqui. De fato, né, meu último episódio aqui com vocês. Mas continuem acompanhando a revista, continuem acompanhando o podcast. Aguardem notícias sobre o nosso novo apresentador misterioso, que vocês vão ficar bem felizes assim, de descobrir quem é. Mas foi uma honra, então, estar aqui com vocês até esse momento. Obrigada e tchau.